Quando surge, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E a pergunta no começo do vídeo é: existem jogadores que pela performance gera, ou pela baixa performance, gera uma antipatia do torcedor? Seja ele o jogador de clube ou seja ele o jogador de seleção. Comenta aqui embaixo porque o Danilo tá fora da fase de grupos e a pergunta que eu já deixo de cara é: você colocaria o Daniel Alves ou o Éder Militão para jogar essa fase de grupos? Não necessariamente é a Copa toda, né? Então a notícia fala fase de grupos e o Neymar, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, não falaram nada. Então eu não sei se ele tá numa situação onde existe o risco de ficar fora do jogo também. Então Danilo confirmado, e aí a gente tem uma questão para discutir. Quando a gente fala de antipatia do torcedor, seja o torcedor de time, então se a gente pegar exemplos do Palmeiras, por tudo que construiu negativamente o Lucas Lima, hoje o torcedor do Palmeiras ele não consegue cogitar uma volta do Lucas Lima, por performance e por essa antipatia. E se a gente pegar atualmente um exemplo no elenco, é o Jorge, que é um jogador que ninguém vai falar assim, o Jorge é um bagre, mas o jogador não atua bem desde que chegou. E o Daniel Alves, desde que se transferiu para o São Paulo, por todas as questões da transferência e principalmente pelo que ele não jogou aqui, ele chegou até com uma camisa 10, com uma condição de um meio-campista, depois que fez uma boa Copa América numa função de lateral ofensivo, trabalhando muito na fase de construção. O Daniel Alves chegou no São Paulo como um grande reforço e não rendeu. Nem o Daniel Alves nem o São Paulo, né? Desde então, nenhum dos dois tiveram um rendimento alto. E aí, a pergunta que eu faço, dentro de características, para mim, o Tite, a preferência do Tite é o Daniel Alves. Para mim é claro o que o Daniel Alves representa na seleção do Tite, tá? Desde todo esse trabalho de construção aí do Tite até a Copa do Mundo. No entanto, tem características muito diferentes no Daniel Alves e no Militão. O Militão é aquele lateral zagueiro, o zagueiro lateral, e o Daniel Alves é um lateral mais ofensivo, um lateral mais de construção. Eu acho que há males que você pode corrigir e de repente chegar no bem, né? Se a gente escolher o Militão, que seria a minha preferência, para mim o Brasil ele ganha bola aérea ofensiva e defensiva e ganha consistência defensiva. Se a gente optar pelo Daniel Alves, a gente ganha jogo de apoio, mas não ganha consistência defensiva e para mim também não ganha bola aérea ofensiva e nem defensiva. E olhando a característica dos times das seleções da Copa do Mundo, das equipes, eu acredito que é muito mais proveitoso ter o Militão. Eu acredito talvez que na cabeça do Tite, ainda que tenha essa preferência no Daniel Alves perante ao que ele construiu junto com o Tite na seleção, eu creio que ele vai optar pelo Militão. Ele não vai ceder e de repente trazer uma dúvida em meio da Copa do Mundo, porque seria um risco muito grande, né? Daniel Alves está no futebol mexicano hoje, o Daniel Alves vem de 2 anos de performance totalmente questionável, tanto técnica quanto física. Então eu acredito que o Militão ganha essa vaga, mas a pergunta é, porque eu vi no post ali muita gente falando da parte técnica do Daniel Alves, então eu tô trazendo nas redes sociais aí um pouco de Copa do Mundo, acho que eu nem preciso avisar aqui que tá todo mundo falando de Copa, porque as notícias do Palmeiras não tem, é só mais pro meio de dezembro que o canal volta ao normal, então eu tô aproveitando para fazer esse vídeo, porque para mim é a antipatia mesmo. Não é que o Daniel Alves não tenha talvez futebol hoje para estar atuando, ou na seleção, ou num clube de maior expressão que não seja na Liga Mexicana, mas a questão de antipatia, você vê que a baixa performance e tudo que envolveu entre Daniel Alves e São Paulo gerou uma antipatia nacional com o jogador. Mas queria saber a sua opinião. Eu mesmo nunca fui tão fã, né? Eu acho que o Brasil, na verdade, desde que parou o Cafu, a gente tentou alguns nomes na lateral direita que eu não acredito que sejam perto do Cafu, nem o próprio Daniel Alves. Se você vai falar de título, realmente é indiscutível, mas aí o Brasil testou o Michael, aí o Danilo agora, o próprio Daniel Alves, eu acho que não encontrou ninguém parecido. Quando o Roberto Carlos aposentou, a gente teve uma característica totalmente diferente do Marcelo, mas a representatividade do Roberto Carlos na seleção também é muito maior que a do Marcelo, ainda que jogou muita bola, tanto pela seleção quanto pelo Real Madrid. E aí a gente tem o Alexandre, que é um excelente lateral também, só que não chega perto do Roberto Carlos, dessa representatividade que alguns jogadores aí de uma década e meia para trás ou uma década para trás construíram, né? 2 décadas, mas que pararam há uma década para trás. Então eu acredito que tem muito essa questão envolvida aí no nome do Daniel Alves. Comenta aqui qual seria a sua opção para essa continuidade de Copa do Mundo. Se você colocaria na fase de grupos Daniel Alves, Militão para jogar. Qual que é a sua opinião e o que você acha que o Tite vai fazer? Comenta aqui embaixo, tamo junto, rapaziada. A gente tá falando de Copa do Mundo no Não Importa o que Digam em lives diárias. Conto com a participação de vocês. Valeu!